A verbetógrafa, em binomiologia, página 10, segunda linha. Poderia comentar o binômio recuo estratégico, retorno homeostático? Tem a ver com esse anterior, né? Então, é tipo assim, aqui é um terreno minado. Né? Normalmente, quando se discute... Eu acho que todo mundo já tem isso, né? Não tem um dito que diz, a gente não discute religião nem política. Todo mundo já sabe que quando começa a discutir determinados assuntos, a chance daquilo dar um problema é muito grande. Não estou querendo dizer que hoje em dia eu não discuto nenhuma das duas coisas, mas é um exemplo de um terreno que você sabe que você é mais minado ou não. Então, naquele momento, às vezes, a pessoa vem e até te... sabe aquela bola que vem rolando assim, que antigamente você ia lá e fazia um gol no conflito? Você agora não vai fazer, você vai dar uma recuada, né? Vai dizer, não, isso aqui não é para mim, ou não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto aqui... E aí, nesse momento, você novamente, né? Você fez a profilaxia de não morder a isca, você pode trabalhar as energias, exteriorizar, né, entrar numa atitude benigna frente àquela... Porque, às vezes, a pessoa que botou aquela isca ali para você, ela não botou a isca sabendo que era uma isca para você. Né? Às vezes, ela está com a dificuldade dela, só que, às vezes, a dificuldade é comum às duas partes. Então, ao menos doente tem que ajudar o mais doente. Então, você espera um pouco, trabalha um pouco as energias, entra mais em contato ali com o amparo, e se você sentir que entrou na homeostasia, daí você já pode fazer o retorno homeostático. Amir, aqui no ar, atrás de você. Ali na fatologia, na quinta linha, no final da quinta linha, você coloca as dissonâncias cognitivas. Me parece que as dissonâncias cognitivas, elas geram posturas belicistas, que por sua vez geram novas dissonâncias cognitivas. Então isso tem um certo ciclo. O que você pensou quando você colocou isso aí? O caso clássico da dissonância cognitiva é tipo assim, uma pessoa que é crente e que o mundo vai acabar, sei lá, o pastor dela diz que o mundo vai acabar no final do ano. E aí, quando o mundo não acaba no final do ano, ela diz para ela, não, é porque a gente rezou muito, por isso que ele não acabou. Isso seria mais ou menos a definição do que é dissonância cognitiva. Não importa o que, quando você tem uma verdade para você, você vai alterando a realidade de maneira a reforçar o que você pensa. Na realidade, quando eu comecei que eu li pela primeira vez essa questão de dissonância cognitiva, foi quando eu percebi essa questão de que eu tinha uma visão de mundo e eu ficava muito chocada quando a visão do mundo da outra pessoa ia contra a minha. Eu lembro quando eu tive a primeira realização do crime de colarinho branco sendo de um amigo meu. Isso me chocou assim, profundamente, sabe? Eu disse, mas como? O cara é tão legal, é meu amigo, como que ele pode ter feito isso? Então, isso gerava uma angústia mesmo. E claro que, dada a angústia, vinha a reação, né? Porque ninguém gosta de ficar com angústia mal resolvida, né? Então, eu reagia muito à dissonância cognitiva. Logo que eu vim aqui para Foz do Iguaçu, eu tive muito problema assim. Eu não entendia, às vezes, as posturas dos colegas. Também não vou dizer que hoje eu entenda tudo também, não. Mas eu aprendi a viver com as diferenças. No início, eu não conseguia. Aquilo era impossível. Sabe quando eu acreditava na verdade? Só existe uma verdade. E nós vamos chegar aqui a uma conclusão, qual que é a verdade? A sua ou a minha. Sabe? Era uma coisa... Então, eu ia para a discussão até que um capitulasse. Sabe uma coisa assim? É loucura, né? Mansa. Ou não, nem tão mansa assim. Então, é isso que eu tinha em mente com a questão da dissonância cognitiva. À medida que eu fui entendendo como isso gerava sofrimento em mim, eu fui entendendo também melhor por que eu tinha uma reação tão agressiva, porque, na realidade, eu reagia àquele sofrimento que eu sentia. Então, a primeira coisa era parar de sofrer com isso. Né? Não tem por que ficar sofrendo, né? E depois aprender a lidar e verificar se não era eu que estava errada, né? E não tive mais a necessidade de que o outro reconhecesse que eu estava certo ou não, entende? Isso eu abri mão disso. Hoje em dia, se eu estiver satisfeita, não importa com o que, tá bom.
Entende? Assim, é como se eu tiver, é uma verdade pontual minha nesse momento. É a melhor que eu consegui chegar a essa. Então, eu vou viver de acordo com isso que eu considero que é o mais correto. E se o outro não está vendo dessa maneira, ótimo, né? Ele também está vivendo da maneira que ele acha mais correta. Eu tive que aprender a lidar com isso. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive aqui na Cognópolis, foi esse. Ok.